O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, destino da terra e causas das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, mundo de expiações e de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. Item 1. Entre aspas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Fecha aspas. A referência é a Bíblia, João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos desencarnados lugares apropriados à sua evolução. Além da diversidade dos mundos, estas palavras podem também ser interpretadas quanto ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, de acordo com o estado de maior ou menor pureza e de desapego às atrações materiais, o meio onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui. Tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns vivem presos à esfera na qual viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados vagam nas trevas, os felizes usufruem de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto os maus, atormentados de remorsos e desgostos, quase sempre sós, sem consolação, separados dos objetos de sua afeição, gemem sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, usufrui das doçuras de uma felicidade indescritível. Lá também há, portanto, várias moradas, embora não limitadas nem circunscritas. Diversas categorias de mundos habitados. Item 3. Dos ensinamentos dados pelos espíritos, resulta que os diferentes mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros, ainda, são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal forma que nos mundos mais elevados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Item 4. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, com predominância de um sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Mesmo não podendo fazer desses diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, ao menos, em razão de seu estado e de seu destino, e com base em seus aspectos mais destacados, dividi-los de uma maneira geral, a saber, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana,
Mundos de provas e de expiações, onde o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina absoluto. A Terra pertence à categoria dos mundos de prova e expiações, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Item 5. Os espíritos encarnados num determinado mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não cumprem nele todas as fases do progresso que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando eles atingem o grau de evolução necessário, passam para outro mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações nas quais eles encontram elementos de progresso proporcionais à sua evolução. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de grau mais elevado, assim como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando se obstinam no mal. Destino da Terra e causas das misérias humanas. Item 6. Admira-se de encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda a sorte, concluindo-se quão deplorável é a espécie humana. Esse julgamento provém de um ponto de vista limitado e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que, na Terra, não se encontra toda a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Na verdade, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um vilarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem de espantosa, se pensarmos nos destinos da Terra e na natureza de sua população. Item 7. Faríamos uma ideia bem falsa dos habitantes de uma grande cidade se a julgássemos pela população dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa prisão, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Do mesmo modo, se considerarmos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, pois ela é, muitas vezes, tudo isso a um só tempo, compreenderemos por que as aflições sobrepujam os prazeres, pois não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não cometem crimes, porque nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares prazerosos. Assim como, numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões. Assim, toda a humanidade não se encontra na Terra. Da mesma forma como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando a pena é cumprida, o homem deixa a Terra para mundos mais felizes, quando se cura de suas enfermidades morais. Muito obrigado.